Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. A gente vai seguir falando hoje do caso Luana. A gente vai seguir falando hoje da morte dessa menina de 11 anos, depois de ser atingida por um disparo dentro de uma casa no Jardim Planalto, aqui na zona norte da cidade, no último final de semana. Só para lembrar você rapidinho, a Luana estava na casa do padrasto, do Valdecir, num chá de cozinha. De repente, em frente à casa, começou uma discussão com gente que não tinha nada a ver com a festa, por conta da venda de uma moto. Os dois homens entraram correndo na casa, um fugindo do outro, que estava armado, e esse homem começou a disparar vários tiros. Um deles atingiu a Luana. Socorro, SIAT, SAMU, todo mundo no local. Ela acabou não resistindo e, infelizmente, morreu, ainda dentro da viatura de socorro. No local ficaram as marcas, as cápsulas, os disparos na parede, no portão, e a terrível dor de uma família que perde uma menina de 11 anos de idade. Me dá as imagens de ontem à tarde, por favor, no cemitério Jardim da Saudade, onde aconteceu o velório, onde aconteceu o sepultamento da Luana. A nossa equipe acompanhou esse momento de tristeza, de dor, mas de revolta, com a insegurança. A família da Luana quer uma única coisa: justiça. E a gente vai seguir acompanhando esse caso justamente porque aqui a família dela vai ter voz para clamar por justiça, para pedir por uma segurança que não existe mais para nenhum de nós. Hoje é dia 17 de novembro de 2020. E agora há pouco, eu me emocionei bastante quando o Paulo, da nossa produção, foi conversar comigo, foi conversar com a nossa gerente de jornalismo, a Fabiola, e ele disse: Juliano, a dona Marciana, que é a mãe da Luana, ela ontem estava muito abatida, segue abatida, ela não quis conversar com ninguém da imprensa, mas ela disse que quer falar com a gente. Quer clamar por justiça aqui na RIC, porque a Luana adorava o Balanço Geral. A Luana te assistia todo dia. De onde você estiver, Luana, continua olhando por nós. Olha pela dona Marciana, olha pela tua família, porque nesse momento o conforto tem que vir do alto, tá? Não tem outra forma. A hora que o Paulo disse que a Luana assistia a gente e que por isso a dona Marciana ia falar com a gente, sabe quando você se desmonta? Eu sou de carne e osso, gente, como você. A gente vai se acostumando com tragédias, a gente vai ficando, tem gente que fala com o coração duro, mas em alguns momentos não dá, tá? Tem um coração que bate aqui, se beliscar dói. Então eu queria mostrar para você, a partir de agora, uma conversa que o Lamartine teve com a dona Marciana. Põe o Lamartine para mim ao vivo aqui, ele está na zona norte de Londrina. Ele estava agora há pouco com a família. Lamartine, não posso dizer que foi uma entrevista, né? Você abriu o microfone para que o coração da dona Marciana pudesse falar aquilo que nesse momento, talvez as palavras não consigam descrever, porque como é que uma mãe vai, mesmo com todo o esforço do mundo, conseguir expressar a saudade de uma filha que estava numa festa, que estava dentro da casa, a casa foi invadida e de repente uma bala perdida atinge em cheio essa menina. Lamartine, boa tarde, nem dá para dizer isso hoje. Como é que foi essa conversa com a dona Marciana? Fique à vontade para chamar essa entrevista. Ela só falou com a gente, a entrevista é exclusiva, mas de verdade, nesse momento o que menos conta é essa exclusividade. Eu acho que a confiança dela conversar com a gente e a nossa luta, tá? A gente vai falar desse caso enquanto esse homem não é colocado atrás das grades, enquanto esse atirador, esse homem que invadiu a casa, que matou a Luana, não for preso. Lamartine. Bom, Juliano, uma boa tarde, se é que isso é possível, tratando de um assunto tão triste. Uma boa tarde para você que está nos assistindo, de casa, seja de onde for. Eu confesso, Juliano, que existem algumas situações muito difíceis para nós, jornalistas. Eu agora vou falar como ser humano, nem como jornalista, como ser humano. E essa foi uma delas, uma situação difícil, porque eu recebi essa missão, cheguei na redação, a informação era de que eu iria conversar com o irmão da Luana. A dona Marciana não iria falar com a gente ainda. Pois bem, cheguei aqui no Jardim Planalto, na casa da família, e eu dou de cara com a mãe da Luana, a dona Marciana. Vocês podem imaginar o que a gente sente. Você encontrar uma mãe que acabou de perder uma filha de 11 anos que levou um tiro
e morreu dentro de casa numa festa de família. É uma mãe que acabou de perder um filho. Não pode haver dor maior para um ser humano do que isso. Eu tenho certeza que não há. Ela conversou com a gente, o irmão, o Cleiton, também conversou com a gente, a avó, a Dona Maria, também conversou com a gente. Claro que a família inteira está indignada, não seria diferente, até porque quem atirou está solto, está na rua. A Dona Marciana disse o seguinte, Juliano, que ela tem a sensação de que a Luana não morreu, de que a qualquer momento o portão vai se abrir e a garotinha vai entrar em casa novamente. O irmão contou detalhes de como aconteceu, porque ele estava ao lado da Luana quando ela foi atingida pelo tiro. Eu acho que agora a gente pode acompanhar, Juliano, as palavras da mãe. Uma mãe que está sofrendo de uma maneira impressionante. Uma mãe que fez um esforço descomunal para levantar da cama no dia seguinte, para olhar para os lados, olhar para os cômodos, não vê mais a filha. Filha caçula. Era a filha caçula dela, tinha apenas 11 anos. É uma entrevista emocionante que a gente gravou há poucos minutos e a gente vai acompanhar. Você vai acompanhar. Você vai ver o que sente uma mãe indignada, injustiçada quando perde um filho e sabe que a pessoa que atirou no filho dela está livre pelas ruas. Vamos acompanhar. É ruim, a sensação é que ela vai chegar. A qualquer hora ela vai chegar no portão. Eu não consigo entender, não cai a ficha ainda. Eu queria ela muito de volta. A sensação de todo minuto ela está de volta. Em tudo onde que a gente vai, aqui dentro é uma coisinha dela que ficou do jeitinho dela. Acho que ela de volta, justiça pelo que aconteceu. Porque quem fez está aí solto, com coisa que não fez nada. No momento em que aconteceu, no dia em que aconteceu, você estava onde? Não, eu estava aqui. Eu estava em casa e ela na casa das irmãs dela. Né, ele estava junto lá, ela sempre fica junto. Aí a minha irmã me avisou que eu cheguei lá. Eu achei no primeiro momento que era alguma coisa com o Cleiton. Né, que ele ligou para ela. Que é o irmão, Cleiton. Que é o irmão. Ou com as meninas. Mas que eu cheguei lá, ela já estava no chão. Como é que você recebeu a notícia? Então, eles não me falaram. Não falaram, só falaram para você que aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Aí eu cheguei lá, ainda ela estava, ainda eu abracei ela, senti que ela estava, né? Só que o socorro demorou muito para chegar. Muito, demorou mais de 30 minutos para chegar. Aí eles tentaram reanimar 3 vezes, aí a socorrista falou que não teve jeito. Difícil, né? Difícil. Muito difícil. Agora eu sei que justiça não vai trazer ela de volta, que eu quero ela de volta. Mas alguma coisa tem que ser feita. Você estava me contando antes da gravação que ela estava vivendo um momento difícil porque ela perdeu o pai. Como é que é essa história? Então, no começo ela estava bem difícil. Ela entrou no começo de depressão, foi bem difícil para ela. Agora que ela estava saindo disso, saiu bem disso. O pai dela morreu quando? Foi em dezembro. Quer dizer, recente. Ela, uma criança de 11 anos, estava super abalada, vivendo até uma depressão, né? Não é isso? Então, ela tem menos de um ano, na verdade. Ela estava saindo disso agora. Ela estava começando a entender agora isso. E ela estava ajudando as pessoas também que passou pela mesma coisa que ela. E essa semana ela estava muito feliz, porque ela conseguiu resgatar alguns jovens para a igreja. Ela estava bem feliz. Na sexta-feira, ela do nada foi lá e me comprou uma flor e me deu assim do nada. Muito feliz com as irmãs dela, assim, diferente. Tanto em casa quanto na igreja a gente percebeu que ela estava diferente. E a minha filha falou que na hora ela estava rindo muito. Ela, assim, na hora que aconteceu, ela estava sorrindo demais. E eles gostavam muito da risada dela. Ela tinha um jeito muito, assim, diferente de sorrir. E de repente, até agora ninguém acredita. Às vezes eu tô lá dentro, a sensação é que ela vai chegar ali, ou ela tá na casa das meninas, ou tá na minha mãe, ou tá na igreja. Assim, a falta de ir buscar ela nos dias que eu não ia com ela, que eu ia buscar ela, tá na igreja. Não deixava ela descer sozinha, ela não andava sozinha. E aqui, pode saber, ela era querida por todos aqui, por todo mundo. Então todo mundo quer justiça.
Como é que você está fazendo para enfrentar esse momento? Eu tô procurando um jeito, não tem como achar um jeito pra esperar. Tem hora que eu penso que a Luana não. Assim, ela era, eu falava, era nosso bebê, assim, meu, do Cleito, das meninas, porque ela era mais nova, é o nenê. Ela só tinha, eu brincava com ela que só tinha tamanho, só era grandona, que todo mundo falava que ela não tinha 11 anos. Quantos filhos você tem? 4. 4 com ela, né? 4 com ela. Eu tenho duas meninas e ele é. Só que ela era a caçulinha, era nosso bebê. Tanto meu quanto dos irmãos dela. Né? É evidente que agora você, mais do que ninguém, uma mãe que acaba de perder uma filha, quer justiça, quer ver o assassino atrás das grades, não é verdade? Muito, muito. Porque assim, não vai... Se falar assim, ele vai ser preso alguma coisa, não vai trazer ela de volta, não vai cobrir esse buraco enorme que está aqui dentro. Porque a dor ela só cresce, ela não diminui. A cada dia que vai passando, ela vai crescendo. Parece que um buraco está ficando enorme. Não vai, mas só que ele vai fazer isso com outras pessoas. Não vai ficar só na Luana, ele vai sair atirando para tudo quanto é lado, sem saber em quem que vai atingir, em quem que vai... Ao menos pensar que vai matar alguém. Foi uma criança. E lá tinha mais crianças. Então, a justiça tem que fazer alguma coisa. Pelo menos para ele pagar. A mãe não tem mais lágrimas. A dor que a dona Marciana está sentindo, olha, não deseje nem para o seu pior inimigo. Tudo que ela podia chorar, ela já chorou. Ela está chorando por dentro. Ela está com o coração despedaçado. Ela está buscando forças. A Luana tinha outros 3 irmãos. E é óbvio, a família busca forças agora para cuidar dessas crianças, para seguir em frente, mas não é fácil. Só uma mãe, só um pai que já perdeu um filho, sabe o que ela está passando. Não é fácil o que essa mulher está sentindo agora. E eu queria pedir de verdade, você que está me vendo aí, você é meu amigo, você é minha amiga, qualquer que seja a tua religião, qualquer que seja a tua crença, a dona Marciana, essa família, eles precisam de oração, tá? Eles precisam de pensamento positivo. Eles precisam que nesse momento todo mundo se junte nessa corrente para consolá-los, para confortá-los, e que você que está me vendo agora entenda que essa mãe vai sofrer o resto da vida. Só que aos poucos, se a justiça for feita, o sofrimento vai se transformar em saudade. A saudade vai existir uma vida inteira. E para que isso aconteça, a polícia precisa de você. Qualquer informação que você tiver desse atirador, desse homem que discutia com o outro ali no Jardim Planalto, na Zona Norte, que invadiram a casa do seu Valdecir, do padrasto da Luana. Invadiram atirando. E um tiro atingiu essa menina que morreu ainda no local, apesar dos esforços do SEAT e do SAMU. Todo mundo foi para lá. Eles tentaram de tudo, mas não houve forma de salvar a Luana. Qualquer informação que você tiver, você não precisa se identificar. Liga agora, 190, aquele telefone da Polícia Militar que todo mundo conhece. Olha, eu tô vendo o Juliano falar de novo do caso daquela menina da Luana. Eu sei quem é o atirador, eu sei onde ele tá, eu quero fazer uma denúncia. Me ajuda, nós precisamos ajudar essa família. 12:06, daqui a pouquinho eu vou ouvir o irmão da Luana. Mas antes vamos fazer o seguinte, bota a reportagem agora do Pedro Marconi, que ontem acompanhou. A despedida da família, o velório, o sepultamento, um momento de muita emoção. Lá mesmo na Zona Norte, no cemitério Jardim da Saudade. Além de tristeza, o velório de Luana Indianara da Silva, de apenas 11 anos, foi marcado pela revolta e pedidos por justiça. A criança teve um final trágico em uma história em que não era sequer personagem. Ela aproveitava um churrasco na casa do ex-padrasto com familiares e amigos na Zona Norte de Londrina quando foi baleada. O tiro foi disparado contra um rapaz de 20 anos que entrou na casa em que Luana estava para não ser ferido. Ele tentava fugir de um homem que o perseguia com uma arma na mão. O atirador, que estaria cobrando dinheiro da venda de um carro, entrou logo atrás e efetuou vários disparos.
Um deles acertou a menina nas costas. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na casa. O rapaz, que seria o verdadeiro alvo dos tiros, foi detido por familiares e amigos da menina até a chegada da polícia. Ele foi levado à delegacia e preso, já que a moto que usava tinha alerta de roubo. Mas o que a família de Luana quer mesmo é que o atirador, o homem responsável por tirar a vida da criança, seja encontrado e pague pelo que fez. O homem que estava fugindo tinha uma dívida de veículo não acertada as contas, então o agressor tentou matá-lo. Por quê? Porque ele tinha comprado então um veículo bambu e não teria pago. Esse homem de vítima, inicialmente no boletim de ocorrência, passou a ser também suspeito de crime, porque a motocicleta que ele estava conduzindo tinha alerta de furto. O atirador já é conhecido, já é sabido então quem é o assassino, porque a própria pessoa que foi detida no local disse e contou essa história com relação à dívida e também à motivação que teria então dado causa à morte dessa criança. Bom, a polícia já tem pistas, já tem informações, mas por enquanto esse homem segue foragido, tá? Repito mais uma vez, qualquer detalhe que você tiver do assassino, porque esse homem assassinou a Luana, qualquer informação, ligue agora ao 90, tá? 12:09. Deixa eu voltar ao vivo com o Lamartine. Lama, você não conversou só com a dona Marciana não, né? Você conversou com o Cleiton também, o Cleiton, irmão da Luana. Como é que tá? Porque ele mais velho, obviamente, o irmão mais velho, ele sempre quer cuidar da irmã mais nova, dos irmãos mais novos, né? Com um carinho. Ainda mais depois que a Luana perdeu o pai. O irmão mais velho passa a ser meio que aquele protetor, aquele guardião. Ele assume essas funções, né? Como é que o Cleiton tá, Lamartine? Olha, Juliano, o Cleiton, ele vivenciou tudo o que aconteceu e vem vivenciando, né, na história da família, porque ele acompanhou a Luana desde que ela perdeu o pai no mês de dezembro do ano passado, acompanhou muito de perto. Então, segundo a família, era uma menina que estava tendo alguns problemas de depressão. Óbvio, perdeu o pai, não seria diferente. E aí ela estava começando a se ressocializar, ter convivência na igreja, ter amigos de novo, e o Cleiton estava presente, segundo a família. Ele conversou comigo e disse o seguinte: eu estive presente com ela até o último momento de vida, porque ela praticamente morreu nos meus braços. Ele estava ali naquela confraternização de família quando o atirador entrou na casa. É um relato impressionante, Juliano, impressionante. Uma pessoa que viu tudo, uma pessoa que tentou ajudar a irmã até o último momento, mas infelizmente viu ela agonizando até a morte. É terrível, uma história terrível. Vamos acompanhar essa entrevista que a gente fez com o Cleiton, o irmão da Luana. Na hora eu tava ali com ela morreu nos meus braços, bem dizer, na verdade, né? Ela tava do meu lado, eu sentado aqui, ela aqui, ó, do meu lado. Dali ela já caiu mole no chão, e ali ficou, não se mexia mais. Dali o jeito que ela caiu, ela ficou ali. O que você sente? Triste. Muita raiva também. Dói. Ela perdeu, eu perdi meu padrasto, não tem nem um ano. Morreu na minha frente também. Agora ela também, morreu na minha frente. E é difícil. É difícil de aguentar. É evidente que, assim como a sua mãe, você está esperando a justiça, né? Não há dúvida disso. Esperando a justiça. Espero que a justiça seja feita. Gente. Quem diz que homem não chora, né? Cleiton, obrigado, meu irmão. Obrigado por conversar com a gente, tá? Obrigado por você, pela dona Marciana, por abrirem a casa pra gente, por nos receber, tá? E eu já estava tocado com essa história e vocês não têm ideia de como eu tô depois que a dona Marciana contou que só ia conversar com a gente porque a Luana adorava o balanço, porque ela sempre assistia a gente. 12:12. Ô Lamartine, vamos entender essa história agora, porque o Lamartine tá na Zona Norte ainda, só para você ter uma ideia, ele fez a entrevista agora há pouquinho, através do nosso equipamento de transmissão, que a gente chama de Multilink, ele gerou esse material para cá, e a gente está mostrando para você essas entrevistas. A dona Maria Ferreira, que a gente vai ouvir agora, é a avó da Luana.
Só me explica, ela é avó materna ou paterna? Porque a Luana perdeu o pai há pouco tempo, a dona Marciana falou a respeito disso, ela chegou a entrar em depressão por conta disso. A dona Maria era mãe do pai da Luana ou é mãe da Marciana? Ela é mãe da Marciana, Juliano. Tanto é que a gente já tinha gravado a entrevista com a dona Marciana, com o Cleiton, e a dona Maria estava chegando ali na casa. E ela virou pra gente e disse o seguinte: eu quero falar também. Eu quero falar também porque eu estou indignada, eu preciso falar num momento desse. E é claro que a gente ouviu ela também, as palavras dela, porque a dor de uma avó, eu acho que é uma dor de mãe, de vó, uma dor meio que dobrada, né? Ver a família ter uma pessoa assassinada, é indescritível um negócio desse, Juliano. E a avó disse o seguinte: a nossa indignação é porque parece que as leis são ao contrário, elas são ao inverso, né? A gente está aqui arrebentado, eu perdi minha neta e a pessoa que atirou está solta na rua. Então ela diz assim: eu me sinto zombada às vezes pela lei, desprotegida, porque nós somos vítimas, a nossa família é vítima, nós perdemos a Luana com um tiro. Portanto, é uma dor indescritível, Juliano, indescritível. Não sei se você chegou a fazer essa pergunta, mas quantos anos tem a dona Maria? Porque olha o desabafo de uma cidadã, de uma pessoa que contribuiu. Põe a imagem dela para mim aqui, Sandrão, só um trechinho da imagem dela. Uma pessoa que a vida inteira, né, lutou pela história de Londrina, pela história do Paraná, pela história do nosso Brasil, e que agora com cabelos brancos, com rugas, que toda essa luta deixou, diz: estão zombando de mim. E é verdade, a neta dela estava dentro de casa, estava participando de um chá de cozinha. Ela em nada contribuiu, ela não estava num lugar perigoso, ela não estava se arriscando. Eu entendo o desabafo dessa avó, Lamartine, porque é o desabafo que eu faço, que você faz. Porque eu sempre faço questão de colocar aqui, a gente não mora numa bolha. Eu não saio e chego da TV num carro forte. A gente sofre com essa violência que você sofre, o Lamartine sofre, todos nós sofremos. Quantos anos tem ali a dona Maria para fazer esse desabafo tão consciente num momento tão difícil, Lamartine? Olha, Juliano, ela deve ter os seus 60 e poucos anos, portanto é uma senhora que viu muita coisa, viveu, mas não esperava passar por uma dor dessa, né? Chegar aos 60 e poucos anos, com a família criada, de repente olha para o lado e vê uma neta assassinada. Ninguém merece, né? Aí a gente fica pensando, né, Juliano? Essa é a dona Maria que a gente conheceu, que a gente está tendo acesso. Quantas milhões de Marias não tem pelo Brasil vivendo a mesma situação nesse momento? Injustiçada, vendo o assassino da própria neta solto, como se nada tivesse feito. Portanto, é uma entrevista emocionante, mais uma, né, que a gente vai acompanhar desse caso a partir de agora. Tá mil, né? Tá muita revolta, muito. Mais revolta, sabe por quê? Era quase meia-noite, chegamos lá no ML, no ML não, na 10ª, pra gente fazer o BO pra ir na... Quem tava lá? Os advogados, já pra defender, né? E já foi sorto. Então eu quero justiça, gente, justiça. Por quê? Antes de eu liberar, antes de enterrar minha neta, ele já estava sorto? Que lei que nós temos no Brasil? Até quanto que vai ter tanto contra quem trabalha, uma mãe que sofre, que é trabalhadora e tudo, e esse espião tem maior liberdade, tem tudo, com a justiça. Vai rapidinho, na mesma hora, sorta. A minha neta ninguém vai tirar lá do cemitério. Põe no ponto de novo. Eu quero ouvir de novo a dona Maria. Em meio à dor, eu acho que ela, com a simplicidade das palavras, ela conseguiu expressar tudo aquilo que nós sentimos. Eu não conhecia a Luana pessoalmente. Tenho certeza que a enorme, a imensa maioria de quem está me vendo agora, de Londrina, de mais de 40 cidades da nossa região, não conhecia. Mas o sofrimento que a dona Maria está relatando, esse eu conheço. Esse você conhece.
Com certeza, muita gente que está me vendo agora já passou por isso na família. Esse sofrimento, esse sentimento de insegurança, esse desespero de não saber o que é que vai acontecer no minuto seguinte, mesmo dentro da nossa própria casa. Isso a gente conhece. A gente está ao vivo também no YouTube, tá? Você pode entrar lá, você pode dar sua opinião lá do lado, você pode falar desse caso, de tanta coisa. youtube.com/Balanço Geral Londrina. Vamos ouvir de novo o desabafo de uma mulher, de uma Maria. O mesmo nome da mãe de Jesus. Uma Maria como tantas outras. Essa, a Dona Maria Ferreira. Falando aquilo que tantas Marias, que tantas outras mulheres, que tantos outros homens gostariam de estar falando agora. Tá mil, né? Tá muita revolta, muito. Mais revolta, sabe por quê? Era quase meia-noite, chegamos lá no ML, no ML não, na 10ª, pra gente fazer o BO pra ir na... Quem tava lá? Os advogados, já pra defender, né? E já foi sorto. Então eu quero justiça, gente, justiça. Por quê? Antes de eu liberar, antes de enterrar minha neta, ele já estava sorto? Que lei que nós temos no Brasil? Até quanto que vai ter tanto contra quem trabalha, uma mãe que sofre, que é trabalhadora e tudo, e esse espião tem maior liberdade, tem tudo. Com a justiça, vai rapidinho na mesma hora, sorte. A minha neta ninguém vai tirar lá do cemitério.